E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a lei universal de tudo tem dois lados, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim, depende da perspectiva que você fala. Aconteceu uma situação engraçada na minha vida essa semana. Fui picado por um escorpião e eu quero falar assim um pouco de como essa situação tem dois lados, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu costumo dizer que tem uma lei universal, assim, de prós e contras, né? Com tudo que a gente faz, assim. Sempre que a gente for fazer algo, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E eu vou contar como que aconteceu essa experiência e o que mudou na minha vida, né? Bom, a primeira coisa é que eu tô morando agora perto do mato. Então, antes eu morava em São Paulo, numa cidade grande. Nunca tinha visto nenhum escorpião na vida. E o conhecimento que eu tinha é assim, a picada de escorpião que você... Se o escorpião te picar, você tem que correr rápido pro hospital, porque você precisa tomar um antídoto. Se você não tomar um antídoto, provavelmente você vai morrer. Então essa a ideia que eu tinha, assim, né? Provavelmente você vai ficar ruim. E eu tinha essa ideia na cabeça. Então se eu tomar uma picada de escorpião, eu tenho que correr pro hospital. Acontece que agora eu tô morando no mato. E o hospital mais próximo deve estar a 1 hora de carro. Então, tá longe de onde eu tô morando, né? E aí, de domingo pra segunda-feira, de madrugada, quando foi 3 horas da manhã, eu acordei sentindo uma dor, assim, de uma picada, só que queimando aqui na minha testa. Então, eu levantei da cama, liguei a luz, e aí quando eu liguei a luz, eu vi que tinha um escorpião. Aí eu falei, foi escorpião. E aí na hora ali que eu tomei a picada de escorpião, já veio na minha cabeça, né? Pô, eu tenho algumas horas aí pra saber o que fazer, porque senão eu vou ficar muito ruim. Porque era a visão que eu tinha do escorpião, né? Então eu fiquei calmo assim, não me desesperei na hora, porque eu precisava fazer alguma coisa. Foi então que eu falei com a minha namorada. Eu falei, ó, a gente precisa bater aqui na casa da vizinha, né? Porque ela tem carro. Só que era 3 horas da manhã e tava chovendo. E porque ela tem carro e consegue levar a gente no hospital. A gente foi na casa da vizinha, batemos lá 3 horas da manhã. Claramente ela não atendeu porque era de madrugada, né? E ela não escutou também. É... Daí eu falei pra minha namorada, então vamos na vila. Vamos na vila que vai ter alguém lá. E a gente conversa lá, né? Com o pessoal. E fala pra eles darem uma carona pra gente ir pro hospital mais próximo. Foi quando a gente chegou na vila, não tinha ninguém também. Claro, de domingo pra segunda, 3 horas da manhã, não ia ter ninguém na vila. Então a gente foi até uma pizzaria mais próxima ali onde a gente come, que a gente tem um Wi-Fi, porque aqui onde a gente tá morando não tem rede de telefone também. É, a gente tentou ligar pro SAMU, de um orelhão que tinha ali, não deu certo, não atendeu também. E então a gente foi na pizzaria e ligamos pra essa moça que a gente bateu aqui, pra vizinha, e ela atendeu. Falou, onde vocês estão? Aí ela falou, não, vou aí buscar vocês. A gente falou, a gente tá aqui no centro, vou aí buscar vocês. Então ela foi, pegou a gente de carro no centro. Quando eu entrei no carro, ela falou, o escorpião te picou? Não, aqui é normal, o pessoal é picado mesmo. Geralmente, qual que é o procedimento que a gente faz? Eu vou te dar um antialérgico, você vai passar um gelo aí em cima e tudo vai ficar bem. Não precisa desesperar não precisa, não tem nada de veneno. E aí eu voltei pra casa dela, confiei nela. Ela é mais velha também, né? Já tem experiência morando aqui. E ela falou que é muito comum, ainda mais nessa época de chuva que tá chovendo aqui, dar escorpião, ter bastante escorpião. Então eu fui na casa dela, ela deu remédio ali e logo passou. E assim, tirei várias coisas dessa experiência que eu tive, né? A primeira coisa foi como que eu reagi ali sobre pressão. Então, porque na minha cabeça eu tinha um tempo ali de vida, né? Ó, eu preciso fazer alguma coisa dentro desse tempo. E aí a primeira coisa que foi como que eu reagi nessa situação, né? E aí tirei várias coisas que dá pra melhorar, que eu não preciso me desesperar tanto, que eu posso também acalmar mais minha namorada. Então, são várias coisas assim que a forma como eu me comunico também nos momentos onde acontecer isso. Claro que a picada foi ruim, né? Mas eu aprendi isso, que foi um dos aprendizados. O segundo aprendizado foi: eu não preciso me desesperar tanto assim quando eu tomar uma picada de um escorpião. É claro que depende do escorpião. Tem escorpiões que são mais venenosos. Mas agora eu sei muito mais sobre escorpião, porque eu fui atrás, fui pesquisar.
Fui ver como que era o veneno deles, como que a gente faz pra cuidar. Então, a segunda coisa é essa. Eu sei muito mais sobre o assunto de escorpião agora. E provavelmente se eu for picado de novo, ou se alguma pessoa que estiver próxima a mim for picada, eu já sei como reagir, né? Eu já sei como ajudar aquela pessoa, já sei como tranquilizar. Então, a segunda coisa foi essa também. E a terceira coisa foi que a gente nunca sabe de tudo, sabe? Quando ela falou do antialérgico, na minha cabeça, não vai dar certo, porque eu já vi em algum lugar que tem que tomar antídoto e tal. Mas não, a verdade é como a gente sabe pouco da vida, né? A gente não sabe quase nada, assim, a gente não tem quase nada de informação. Então, foi uma situação que, claro, na hora não foi proveitosa pra mim, não foi uma situação legal, mas que foi uma situação que com certeza, assim, deixou vários ensinamentos pra mim na minha vida e que provavelmente vou levar pra sempre, vou falar disso e agora eu vou conseguir contar essa história e sempre vou falar de como as pessoas podem reagir para que, se acontecer, caso venha acontecer com algum amigo meu ou com alguma pessoa ou com você que está assistindo esse vídeo aqui, você saiba como reagir, né? A primeira coisa é você identificar qual escorpião que é. Se possível, não faça igual a mim, que no caso eu saí já para buscar ajuda e não matei. Então, quando eu voltei e eu tava bem, eu tive que ficar caçando ainda o escorpião. Então, mata ele primeiro, porque vai ficar mais fácil pra você quando você voltar, né? E depois no outro dia eu fui até no postinho aqui pra saber quais eram as recomendações e me passaram, ó, se não aconteceu nada até agora, é essa a recomendação mesmo, toma um antialérgico e continua. É muito perigoso no caso pra criança, mas pra adulto que não tem nenhuma alergia, nada, não é tão perigoso, né? Mas a mensagem que eu queria dizer é isso, assim, tudo na vida tem esses dois lados, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. É claro que eu tomar a picada foi negativo, mas olha quantos aprendizados eu aprendi desse lado aqui. E aí você pode pensar isso com tudo, né? Com todas as coisas. Essa foi uma situação, mas provavelmente todas as situações da sua vida vai te levar a ter um lado positivo e um lado negativo. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que você achou também dessa situação. Se inscreva no canal, curte o vídeo também para chegar em mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.